Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan aqui no Planalto Central do Brasil. E vamos falar exatamente de política, ou seja, da sua vida. Você sabe que a política mexe na escola do seu filho, na projeção do seu futuro, na casa onde você mora. Daí a importância de se cuidar da política. Neste momento aqui, a política está envolvida em disputa de poderes. É assim, onde há poder, há disputa. E as presidências da Câmara e do Senado só serão trocadas lá em fevereiro. Mas a disputa já está aberta há muito tempo por aqui. Sabe por quê? A Câmara dos Deputados concentra poderes. Vai dominar o próximo presidente da República, anote aí. É assim, daí essa disputa. Hoje a conversa vai ser muito boa. Está aqui nos nossos estúdios o deputado federal por São Paulo, segundo mandato, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan, por essa conversa sobre o senhor, sobre a política. Ótimo, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Pois é, deputado, o senhor tem um livro muito interessante, importante, sobre a Constituição brasileira. O senhor faz críticas duras à Constituição de 88, entende que exatamente por conta dessa Constituição o progresso do Brasil está preso, né, está travado. O senhor acha que é um momento de se discutir uma nova Constituição, ou seja, chamar uma Constituinte, talvez independente, que é o que o senhor defende? Sim, olha, na questão de discutir uma nova Constituição, na sociedade já passou do momento. A sociedade precisa discutir quais seriam as premissas e quais seriam a organização de uma nova Constituição. Então, a sociedade precisa liderar essa discussão. Precisamos discutir isso agora no Congresso Nacional? De jeito nenhum, porque o Congresso Nacional está carcomido pelos princípios da Constituição de 88, que já estão completamente deturpados e nem representados. Pois é, uma Constituinte é convocada geralmente depois de um abalo forte, um abalo político, mudança de regime. O que justificaria a formação de uma nova Constituinte? Olha, no fundo é a consciência de que não temos mais uma república, não é federativa e temos aí uma violação absoluta dos direitos individuais em prol das vontades do Estado. Então temos uma tirania de Estado que foi constituído e em função da involução política que essa Constituição de 88 gerou. Então o que a gente está precisando não é uma revolução cívica, uma crise econômica, nada disso. Precisamos de uma revolução de consciência. A Constituição ficou velha. Totalmente velha, arcaica. Já foi criado. No minuto, você foi testemunha disso. Cobri a Constituinte. No ano seguinte. Assisti debates importantes. Pois é. E eu estive lá como jovem, e eu me lembro do setor financeiro, era um analista financeiro, trabalhando em bolsa já naquela época, final dos anos 80. Eu me lembro nitidamente, no ano seguinte, eles já falavam de reformas da Constituição de 88. Já começou ali o problema, logo no seguinte. Então, as disposições transitórias já previam, né, em 5 anos, uma reavaliação da Constituição que acabou não acontecendo. Agora a gente está vendo que o de não ter feito essa revisão, e o que aconteceu? 130, quase 140 emendas constitucionais, dos quais 241 artigos, então a gente está vendo que mais da metade da Constituição praticamente já foi mudada em todo esse período. O senhor é trineto, né, da princesa Isabel, da linha sucessória do trono brasileiro, e enfim, que já não é mais reconhecido. Como é que o senhor convive com esta... eu nem sei dizer exatamente o nome, se é uma herança. Uma herança, né? Como é que o senhor convive com essa relação? Olha, o que restou da família imperial brasileira aqui no Brasil? Ela está livre, pujante e extremamente otimista com o Brasil, é extremamente patriota. O nome está vinculado com o país, então a gente está sempre na defesa do Brasil e do brasileiro, não importa o governo, não importa o momento. É isso que eu acho que é fundamental a gente transparecer o que vem com essa herança. Ao mesmo tempo que você tem isso, à medida que você aprende mais sobre política, sobre economia, sobre o que é o país e como é que está o mundo, você fica cada vez mais orgulhoso. É interessante, eu li alguns livros, né, que falam da monarquia brasileira, inclusive o senhor tem um livro detalhado ali sobre a monarquia, que destrói muitos mitos, inclusive, né, e mentiras, né? E uma parte comum é sobre o preparo.
né? A família preparava seus filhos em estudos longos e naquela época muito precoces, né? Exato. É uma parte comum, né? É uma parte comum e o que torna ela mais uma parte do Estado e menos uma família normal. Eu acho que aí é que a gente tem que pontuar. Quanto mais você está vinculado em ser uma parte produtiva e boa para o Estado brasileiro, você toma todas essas decisões familiares em função do que seria o melhor para o Estado brasileiro. E a gente vê isso na família Bragança sendo bem categórico isso, na família Habsburgo, que veio da Áustria, a Leopoldina também. Você vê que o pai com várias meninas, casava as meninas com diferentes reinos, então a função da mulher, a função do homem era de preservar o Estado, ou menos o Estado que eles herdavam, e dar continuidade a tudo que eles representavam. Então você vê que, em termos de família, isso ficava secundário. Então eu diria que era uma entrega muito grande. E essa que é a herança que a gente tem. Não há expectativa ou defesa de volta da monarquia no Brasil? A questão de você ter uma história com uma família reinante que ainda está aí, ainda tem prole, então nós temos uma descendência ainda direta, uma linhagem que não foi rompida, e você tem um país que está em extremo caos em função da República, que nunca gerou longos períodos de estabilidade, essa ressurgência monárquica está sempre na voz da população, numa parcela da população que é instruída de acordo com o que foi de fato a nossa história real e não cai nas narrativas momentâneas. Há muito tabu sobre esse assunto, né? Muita gente acha que a monarquia ainda é naquele sistema antigo de monarquia absolutista. Exato. Mas, na verdade, existem países que a estabilidade é fixada exatamente no regime monárquico, né? Sim, e constitucional. É um monarca constitucional, né? Exato. O poder dividido, diluído, não tem o rei, não tem mais aquele poder, e resta o poder de estabilização. Exato, é um poder simbólico de estabilização. E o Brasil nasceu assim. Então, o Brasil nasce em 1822, 1824, Pedro I, que poderia ter sido um líder absolutista, ele foi constitucionalista. Então, ele, no primeiro ato político dele, foi criar uma Constituição que já separava os poderes e dava até criação do quarto poder, que na evolução do Estado foi a condição correta. Você vê que as monarquias que sobreviveram no século XIX e no século XX, elas criaram até mais poderes, ou seja, diluíram ainda mais o seu poder. Entrou a população via democracia direta, criaram modelos federativos, entregando mais poder e autonomia para os estados e municípios. Então, você vê que o monarca, de fato, do que existia até o século XVIII, que era o monarca absolutista, aquele modelo tradicional, a partir do século XIX ele começa a desaparecer, no século XX ele se torna um dos membros num conjunto de poderes. E acho que é isso que a gente precisa pontuar aqui. É por isso que as tiranias, as ditaduras, os grandes planos utópicos daqueles grandes populistas que vêm para romper com todas as estruturas, não acontecem em monarquias. Porque o poder já é diluído constitucionalmente e tem um poder simbólico ali, histórico, que tem uma credibilidade, uma autoridade que transcende o momento, e é isso que é fundamental para estabilizar o jogo, manter o poder diluído, manter ele separado, e, ao mesmo tempo, impedir que as tiranias e os populismos destruam o Estado de Direito. Então, a gente tem que evoluir por esse lado também. Muito bem. Deputado, o senhor é relator de um projeto que está muito discutido no Congresso Nacional. É o projeto que acaba com o poder monocrático de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, uma lei para sair do Congresso Nacional tem que passar por todas as comissões, dependendo naturalmente do assunto, né? Mas se depender da área econômica, do esporte, tem que passar em todas, ser aprovado e depois o plenário da Câmara, depois aprovado vai para o Senado, aprova no Senado, sanção do presidente da República, e um ministro do Supremo assina, pronto, não vale. Quer dizer, isso aí é preciso reequilibrar. Uma emenda que o senhor está relatando, né, na Comissão de Constituição e Justiça. A emenda constitucional 28, que ela tem duas partes. A primeira parte é essa, ou seja, toda decisão de juiz é levada a colegiado. Então, o juiz não pode, quando a decisão ofende ou cria uma série de prejuízos... Ou uma decisão de poder, né? Sim, uma decisão, exatamente, que cria prejuízos irreversíveis à outra parte, ela tem que ser levada a colegiado. Então, essa é uma decisão que acaba com as decisões
monocráticas. Essa é uma parte dessa emenda constitucional. A segunda parte, ela diz o seguinte, ela diz que se o Congresso Nacional achar que o Poder Judiciário está exorbitando das suas competências, ou seja, entrando na seara que seria do Legislativo, na competência que seria do Legislativo, o Legislativo pode tomar aquela decisão do STF, não revogá-la, mas suspendê-la durante um período de 2 anos. Durante esse período, o Judiciário pode, através de 4/5, ou seja, uma maioria absolutíssima, acabar com a suspensão. Então, a última palavra ainda continua do STF. Então, ela cria um freio. Ela não, de fato, interfere no poder... Não muda a decisão. Não muda a decisão. Ou seja, se o STF realmente quer manter aquilo lá, ele vai precisar de 4/5 agora de uma decisão colegiada para poder fazer valer a voz do Judiciário acima da voz do Legislativo. Então, é um freio. Mas isso aí não é interferência? Não seria ferir a cláusula pétrea que fala da divisão dos poderes? Não, porque ela não acaba com a divisão dos poderes. Ela não está dizendo que o Legislativo agora vai julgar. O Legislativo só vai suspender para uma segunda avaliação mais rigorosa do STF. Então, ele só suspendeu, ou seja, gerou uma dúvida sobre uma decisão. E isso é extremamente positivo. Essas duas medidas são extremamente positivas. Por quê? Porque se você deixa um poder completamente independente, que é o caso aqui, o Judiciário está se tornando um poder independente. Independente significa que ele não precisa estar em harmonia. Ele está agindo de uma maneira independente. E em agindo independente, ele acaba subordinando os outros poderes às suas decisões. Se eu ajo independente, eu mantenho essa independência, ele é soberano, e ele é soberano de uma maneira que ele pode afetar o executivo e o legislativo, ele acaba sendo um poder que subordina os demais. Então isso não é harmonia entre os poderes. Isso não é preservar o equilíbrio e exatamente a separação. Ele é que exatamente está rompendo com essa estrutura, que é uma estrutura de constante atrito. É assim que ele tem que manter. No Brasil não há o poder moderador, no sentido de última palavra. A democracia ela é um círculo que ela continua. Se o Supremo toma uma decisão, esse assunto pode voltar ao Congresso, que toma outra decisão, vota uma lei, uma emenda que recomeça, o ciclo. O ciclo. Mas o senhor acha que há um desequilíbrio hoje? Um desequilíbrio absoluto, especificamente do Judiciário. Mas a gente precisa pontuar, o Judiciário está nessa condição em função de uma involução de 30 anos. Então não é de agora. É uma coisa que vem acontecendo paulatinamente e um ganho de poder. Deputado, eu levei esse assunto para o então presidente do Supremo uma certa vez, Joaquim Barbosa, e ele me disse assim, leia a Constituição garante isso. E a conversa era sobre o poder dos juízes daquela época, né? Poder dos juízes nos municípios. Hoje os prefeitos estão sofrendo nas mãos dos juízes. O juiz determina até onde uma escola deve ser construída, onde coloca um ponto de ônibus e assim por diante. E eu acreditei, li e vi que a Constituição garante, dá ao judiciário esse poder. Sim, isso que é o grande problema, porque o judiciário, na Constituinte, você muito bem sabe, era talvez o maior grupo de interesse, era o grupo de interesse político que vinha para destacar o Poder Judiciário como cada vez mais independente e não autônomo, que é uma diferença aí sutil. Né? Autonomia, você tem uma certa autonomia, mas você precisa ainda convergir. Como é o Ministério Público, por exemplo. Exatamente. Então, você tem que agir autonomamente, sem dúvida, e temos que resguardar isso. No entanto, ele não pode agir com independência absoluta, senão ele acaba subordinando os outros poderes. É isso que a gente tem. O senhor citou aí a minha participação como profissional que cobriu a Constituinte. Jamais Ulisses Guimarães poderia imaginar que o ministro do Supremo pudesse tomar decisões como vem tomando hoje. Por exemplo, mandar prender deputado, e enfim, várias decisões. Jamais. Então, era outro momento e outra avaliação do que era o judiciário e a análise dele era pela composição daquela época do Supremo Tribunal Federal, que era muito técnico. Talvez seja esta a origem, né? E olha, do desequilíbrio. Também, e vou dizer mais, o intento do Constituinte não está preservado em nenhum lugar. Existe a sua memória, a memória dos outros constituintes que ainda estão por aí, alguns historiadores, mas você não preservou o que pensava o Constituinte quando escrevia um artigo da Constituição. E certamente, se tivesse preservado, como foi feito na Constituição norte-americana, que tinha lá os Federalist Papers,
que no fundo é um registro de consciência do como interpretar a Constituição. No Brasil não teve esse exercício. Olha, deputado, no dia seguinte da promulgação da Constituinte, o Ulisses Guimarães chamou os repórteres para um café da manhã, eu fui, e ele deu um exemplar para cada um, eu tenho um, dos anais. E aí no discurso ele disse, no futuro haverá dúvidas sobre essa Constituição. Então aqui estará o manancial e tal. Ninguém vai nesse manancial, todo mundo rasgou esses anais, ali estão as explicações, porque cada artigo apareceu e foi votado, né? Pois é, então esse ato em si, de como interpretar, eu diria que é mais importante. Por quê? Porque a Constituição brasileira, ela é muito ampla, ela regulamenta muita coisa, ela é muito profunda, regulamenta no detalhe e usa palavras que são não definidas ou que podem ter uma interpretação dúbia. E aí essa dubiedade, essa amplitude gera uma arbitrariedade absoluta de quem interpreta. Que poderia ser dirimida a dúvida nos anais. Absolutamente. Nos discursos de plenário. Absolutamente. Aliás, no Supremo Tribunal norte-americano, para interpretar a lei, os artigos constitucionais, eles usam Federalist Papers como sendo uma baliza do que era o intento dos pais fundadores. Nós perdemos essa referência, então agora os pais fundadores se regeneram a cada nomeação do STF. Agora eu tenho uma nova interpretação, eu tenho uma nova interpretação, e não temos um histórico de como é que é interpretado o artigo, e também o palavreado, ou seja, as palavras que são usadas ali, são muito ruins. Em termos de escrita de Constituição, é péssimo. Exatamente abre para esse arbítrio de interpretação. E é isso que a gente tem que eliminar numa futura revisão. Perfeito. Nós estamos agora diante de um debate muito profundo aí, e não é só brasileiro, é no mundo. É sobre plataformas, as plataformas digitais que dominam aí o mundo, esse novo mundo da comunicação e também da inteligência artificial. O senhor entrou muito nesse debate no Congresso Nacional. As plataformas precisam ser regulamentadas? As plataformas, o ideal para as plataformas é não serem regulamentadas de todo. Senão você não consegue ter a liberdade de expressão que elas, de fato, viabilizam. A liberdade de expressão hoje, ela tem vários canais. Então, as plataformas são o canal de hoje. Então, os canais antigos ainda existem. No entanto, como há uma convergência, uma adesão massiva na questão das plataformas de rede social, se você começar a censurar isso, é interpretado e é como sendo de facto uma censura e uma limitação da liberdade de expressão. Eu não vejo qualquer limitação na liberdade de expressão como sendo positiva. Então a gente tem que manter elas o máximo possível sem regulamentação nenhuma. Quem sabe uma normalização nas questões de notícia, nas questões de como fazer aí alguns conteúdos de autoria, preservação aí de direitos autorais, quem sabe nessa área, mas limitado a isso e não limitado que possam ser agidos na questão de interpretação de opinião, se é verdade ou não. Isso não cabe a nenhuma lei interpretar a verdade ou a mentira. Não existe lei contra a mentira no Brasil. E se existisse, certamente ia ser uma coisa extremamente... iria danificar até o próprio governo, a todas as instituições públicas, tudo ia ruir por terra. Então, nós vemos aí um entrave realmente prático de como fazer essa regulamentação, que é melhor, então, não ter regulamentação. E eu acho que isso serve também para uma reflexão mais profunda, que é o brasileiro como ele pensa. Porque o brasileiro acha que se não é regulamentado, então é perigoso. Que você viver sem regulamentação é ruim. Que a autorregulamentação dos agentes de mercado, dos agentes de uma situação, é algo extremamente instável. E a verdade é que não é. Em alguma maioria das instâncias, é muito melhor não regulamentar, não ter nenhuma regulamentação, deixar a autogestão do comportamento livre como sendo o melhor condutor de como se lidar com uma situação. E você eliminar essa sanha regulamentar que certamente só piora e só constringe cada vez mais a atividade humana. É interessante que eu estou vendo a nova linha depois desse episódio de suspensão do X do Twitter, né, que é discutido mundialmente, e o Brasil, todos estão de olho do que vai acontecer aqui no Brasil. Existem representantes das plataformas querendo a regulamentação como forma de proteção, autoproteção, proteção dos funcionários e proteção da saúde econômica. Quer dizer, pode estar aí. O senhor disse muito bem, é preciso regulamentar o mínimo para o funcionamento, né? E não que a força regulamentatória ela é muito pesada e ela geralmente reduz o ímpeto, o andar de qualquer progresso e de qualquer tecnologia.
Mas, por exemplo, assim, não pode ficar do jeito que está. Olha, se houver... Tem que, pelo menos, identificar as pessoas que estão falando. Olha, se houver qualquer regulamentação que venham ao encontro das plataformas, que venham dos defensores do livre mercado e da livre iniciativa, e não venham dos que querem controle de Estado e controle ideológico sobre o que é comunicado. E é isso que tem sido o problema. Se toda tentativa de regulamentação de plataforma tem vindo de Estado e de ditadores burocráticos, tecnocráticos, que querem impor a mão pesada do regulador em cima de toda a atividade humana e em cima de toda a atividade econômica. Eles não podem ser os proponentes de uma proposta que regulamenta a livre expressão, o que afeta a livre expressão. Então, que os proponentes da livre expressão, esses sim, façam ali uma contraproposta, falam assim, muito bem, como é que deve então regulamentar esse segmento que até concordamos, existe ruído aí que pode ser negativo do ponto de vista que possa afetar a saúde, possa afetar comportamento, tem questões de pornografia para criança, tem questões de venda de drogas, toda uma série de criminalidade que pode ser disponibilizada através desses canais. Vamos olhar o que poderia ser o mínimo denominador comum para manter a coisa sã? Pode ser, mas que venha daqueles que querem preservar o livre mercado e a livre expressão, e não daqueles que querem controlar e impor uma ideologia utópica em toda a sociedade. O debate leva primeiro, não há absolutamente nada que não tenha regras, tudo tem regras nesse mundo. O carro, quando inventaram, não tinha regra, aí começou a matar gente, e aí, não, peraí, vamos colocar estacionamento proibido, mão em contramão, sinal, autorização para dirigir, não houve censura do carro. O carro está aí rodando cheio de regras, né? Nós aqui, na TV e no rádio, somos mais regulamentados do que energia nuclear, do que bomba atômica, por exemplo. E as plataformas fazem a censura. A diferença que eu vejo desse discurso eu acho até uma inocência, uma lenda de que é livre. Não é livre. Porque a plataforma é que indica para onde vai, quem vai e quantas vezes aquela publicação corre, né? Ou vai para lá ou vai para cá. E elas fazem a censura, a gente vê claramente. Quando é uma publicação de um setor de esquerda, tem muito maior o alcance. Quando é de outro lado, é bem menor o alcance. Quer dizer, tem alguém por trás nos algoritmos puxando as regras, né? Sim. Então, há uma censura que eu não considero censura porque é uma empresa. Sim. E por ser privada, eles têm o direito de falar isso aqui eu publico, isso aqui eu não publico. Sim, eu acho que se a censura acontecer no nível da empresa, a empresa que escolhe como que ela vai censurar, a quem que ela vai entregar, em que volume, em que frequência. Como é hoje a comunicação tradicional. Exatamente. Vocês é que definem. Então, e a escolha é minha de me comunicar através de uma plataforma ou outra. Aí é que mora a dificuldade. É um setor monopolizado. Exatamente. Né? Então, você não pode escolher. Mas não existe esse monopólio ainda. Dois Twitters, dois WhatsApp, agora que está aparecendo, talvez. Então, é que está. O monopólio do Twitter, primeiro que eu acho que não existe. Existem outras plataformas. Lembrando, hoje o Twitter é talvez a plataforma de mais... O X, né? O X é a plataforma de maior impacto em informação de opinião pública. Ele não é o único. O Facebook... O Twitter praticamente não existia 10 anos atrás para fazer qualquer tipo de mobilização política. Eu sou até testemunha disso, porque nós usamos o Facebook 2014, 2015, 2016 para fazer todos os levantes contra o governo da Dilma. Não tinha Twitter. O Twitter não era relevante, mas ele coexistia. Já existia o Twitter e ele coexistia. Hoje o Twitter está mais relevante, o Facebook continua. E assim como continuam outros mecanismos, como o próprio e-mail. A distribuição de e-mail era visto como sendo também um mecanismo de pulverização e de formação de opinião pública. E voltamos mais para trás ainda, o SMS e comunicações diretas de SMS através do celular, isso também era visto como sendo, eu não posso ter grandes grupos de SMS. Então, se você vai para trás, você vê que todas as tecnologias antigas de comunicação em massa e formação de opinião ainda existem. Então, não podemos dizer que o Twitter é o monopólio. Deputado, no passado, o mimeógrafo já era considerado sinal de perigo. Perdão? O mimeógrafo já era considerado um sinal de perigo no passado. Então, a gente não... Graças a Deus, é só ver a história da Romênia, a história da Hungria, a história de todos aqueles países que estavam na cortina de ferro, Polônia, todos esses tinham controle, sim, aí sim,
é absoluto, totalitário de todos os meios de comunicação e todas as famílias eram monitoradas e a documentação e de o que ela falava ao longo da vida era registrado de um soviético, qualquer que estava dentro da cortina de ferro. Não estamos nesse estágio de controle absoluto e nem acho que esse controle absoluto é possível. No entanto, então, dentro de um contexto de liberdade de expressão, que já é o modus operandi, eu vejo que a briga pelo controle é uma briga perdida. É uma briga perdida. Vai simplesmente tirar uma empresa que daria mais pulverização em mais canais de comunicação, vai tirar essa do contexto, mas não quer dizer que os outros canais não venham se beneficiar. Eu já vi outros canais agora aumentando o número de inscritos, por exemplo, o Thread, que é do Instagram, vinculado ao grupo do Facebook, já está crescendo, o Twitter agora tem 22 milhões que perdeu. Tenho ouvido então você tem um efeito balão nos outros. Então como é que você vai segurar isso? Você não vai segurar. Então o regulador ele precisa entender como é que funciona a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é indomável. Nunca foi domada na história do mundo. E quando tentaram, mesmo assim, falharam. Quando estavam muito próximos até de controlar a mentalidade da pessoa. Falharam. Então, isso que é o problema. Parem de tentar controlar a liberdade de expressão. Então, a melhor regulamentação para as plataformas é nenhuma. Se é que para ter alguma coisa assim de sanidade que possa afetar a saúde do indivíduo, a saúde da sociedade, ok. Ou vamos pensar alguma coisa, ou alguma coisa que possa ferir talvez a soberania nacional, ou que possa estar incentivando a criminalidade. Final, vai ser isso, a identificação, por exemplo, né? Perdão? A identificação? Sim, a identificação de quem está falando, né? Sim, eu acho que é natural, uma coisa sã de você identificar quem é que está. Eu não vejo prejuízo nisso. Até porque a Constituição proíbe o anonimato. Isso também não veio. Exatamente, a ofensa, né? Você tem que saber quem é que está ofendendo a outra parte, está sendo ofensiva, e usam talvez a máscara de um perfil anônimo para fazer um ataque completamente desvirtuado. Mas, enfim, então tem coisas que eu acho que são bases comuns sobre as quais a gente pode evoluir. Agora, entendendo que regulamentar do jeito que está sendo proposto, pesado, pela mão pesada do Estado utópico controlador, é perda para todo mundo. É perda para o regulador, perda para o Estado, é perda para a sociedade, perda para a economia. Então não precisamos ir para aí, porque sabemos que... E perda para aqueles que querem ver alguma eficácia. Não existe eficácia regulamentando a liberdade de expressão, ela sempre vai existir. Existem diversos canais, já mencionei aqui alguns, que são até recentes. Se for mais para trás ainda, tem outros modelos mais arcaicos ainda que ainda estão em voga. O senhor é da área de economia e um grande estudioso assim, de relações internacionais, principalmente na área econômica. O Brasil vive um livre mercado? O senhor acha que é um bom local para investimento? Não, o Brasil não tem um livre mercado, não é um bom lugar para investimento. Atualmente, o governo está dizendo que a economia está crescendo, mas na verdade aqui a gente não... Tem dois aspectos da economia. Ele está clamando que existe um crescimento do PIB. Eu já vi essa história antes. Exatamente durante o modelo Dilma, o primeiro mandato da Dilma, em que ela clamava que estava tendo aumento de PIB e de fato estava. No entanto, eu como pequeno empresário estava notando que a maioria dos outros pequenos empresários estavam quebrando e que estavam com inadimplências recordes. Então como é que pode o pequeno e médio empresário, que é o maior empregador, está indo mal e o governo clamando que está tendo aumento de PIB? Junto com os grandes empresários também estavam clamando isso. E exatamente o que está acontecendo é o seguinte, o governo está gastando muito, ele ampliou a base de gasto do governo, mas a base de investimento da livre iniciativa está contraindo, está com medo. Exatamente porque o governo, nessa sanha de gasto, e o governo ser o protagonista do desenvolvimento, ele está arrecadando e tirando renda, tirando poupança da livre iniciativa, transferindo para o Estado e fazendo os investimentos. E certamente isso não é sustentável, porque essa poupança é limitada. Isso é um grande erro estratégico. Existe capital flutuante internacional monumental, poderia estar entrando no Brasil se tivéssemos um ecossistema tributário e legal estável. Tributário por culpa, instabilidade tributária por culpa do governo. Instabilidade jurídica por culpa do STF. Então você tem instabilidade jurídica e instabilidade tributária. Um membro da livre iniciativa vai falar o seguinte, eu não vou investir num país que não respeita contrato, em que o governo interfere a todo momento nas regras tributárias, eu não sei se eu vou retornar esse investimento em 6 meses, em 6 anos, ou 60 anos, ou não, eu vou perder por causa de alguma ingerência do STF interferindo na minha empresa, mandando fechar.
que é o caso agora que está reverberando com o fechamento do X. Então, nós estamos perdendo o rule of law, perdendo o Estado de Direito. Isso é que é o fato de visão. Então, num contexto desse, quem é que investe? Quem é que investe? Criminosos investem, porque eles têm o domínio da força e o poder de barganha que eles têm é a vida do regulador. Então, assim, você não vai me regular, porque senão eu vou na tua casa e acabo com você. É assim que o criminoso pensa. A gente vê os narcos-estados no México, na Colômbia, os estados falidos da Tunísia, os estados falidos da Síria, como é que são gangues, a Somália, são gangues que de fato têm o poder, porque eles têm o poder da ameaça física, enquanto que o regulador e o poder de Estado, o Estado se tornou falido, ele pode controlar tudo, achar que controla tudo, que tem regra para tudo, mas na verdade não controla nada, ele se implode, a verdade é essa. Então nós estamos aí no preâmbulo disso, em um Estado que quer controlar tudo e todos, regulamentar absolutamente todos os aspectos da vida social, da vida econômica, tributar todo mundo, remover renda e propriedade da população, transferir para que o Estado faça os investimentos. Em fazendo isso, torna o ambiente extremamente tóxico e não estável para o investidor nacional e internacional. Por isso que está tendo fuga de capital do Brasil, fuga de brasileiro capacitado indo para outros mercados e estamos aí num preâmbulo aí do que eu chamaria um Estado falido. Então, apesar do crescimento econômico, apesar que o emprego ainda está nos níveis estáveis, apesar que a inflação ainda parece estar sendo contida, eu não estou vendo uma bonita história para ser contada da livre iniciativa. Existe aqui um modelo que não é sustentável, a gente sabe que isso é voo de galinha, a gente já viveu esses voos de galinha quantas vezes nos últimos 100 anos de governo interferido, você já deve ter visto mais do que eu, mas certamente estamos em um voo de galinha nesse momento e eu espero que a nossa aterrissagem seja em função da nossa consciência, da nossa ação, antes que gere uma crise e force aí uma queda bruta. Muito bem. É o que eu sempre digo, não há nada mais covarde no mundo do que o capital. O menor sinal de perigo ele foge. Queria agradecer muito ao deputado que deu uma aula aqui sobre a livre iniciativa e as dificuldades e sobre a nossa vida aqui no Brasil. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.